A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês, gente? Sou a missionária Manuela Vasconcelos. Vamos dar sequência hoje às últimas lições aqui da CPAD e o Verbo se fez carne, segundo trimestre de 2025. Nós estamos hoje na lição número 2. Tá bom? Que Deus abençoe esse estudo, que seja um estudo abençoado na presença do Senhor. Amém? A lição número 2, a gente vai estar falando do novo nascimento, como vocês podem ver. Amém? E o texto áureo está em: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. O reino de Deus que está em Jó 33:3. A verdade prática está em: o novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza e do pecador. Tá bom? Os versículos que estão coligados a este estudo, deixa eu tirar aqui. Efésios 2:8, o novo nascimento com o dom de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9, aquele que nasceu de novo não vive em prática pecaminosa. 1 João 4:7, quem nasceu de novo demonstra o amor pelo próximo. 1 João 5:1, a pessoa que nasceu de novo crê que Jesus é Cristo. Em 1 João 5:4, aquele que nasceram de novo vence o mundo. Em Gálatas 5:22, a quem nasceu de novo revela o fruto do Espírito Santo. Então, a nossa lição hoje nós estamos falando sobre nascer de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está em João 3, no versículo 1 ao 9 e 16. Quem gosta de tirar o print, esse é o momento. Fiquem à vontade, deixa eu sair daqui. Aí, ó. Pode pausar o vídeo e tirar o print. Glórias a Deus. Vamos lá. E havendo entre fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo velho? Porventura pode tornar-se ao ventre de sua mãe? E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário é vós nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu a Jesus: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, disse Jesus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A introdução do nosso estudo está escrito: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento. Percebemos que a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacamos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência de regeneração. Vamos lá. Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já é uma figura conhecida em Jerusalém devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, e a sua fama espalhou-se entre o povo.
especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém, de João 2, versículo 2 a 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou interesse a um mestre israelita chamado Nicodemos, que está lá em João, capítulo 3, versículo 1. O sábio judeu, de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus, assim Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre os seus ensinamentos de João 3:2. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo indica que Nicodemos percebeu que a autoridade que o Pai recebeu a Jesus chamando-se de Rabi, João 3:2, neste contexto nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Esse interesse também decorre ao reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que mostram que o nosso Senhor era mais do que o simples mestre, era um enviado de Deus. O diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito nascer de novo é nascer na água do Espírito. Para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexos. Em João 3, versículo 5, versículo 6. As palavras água e o Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia que o elemento fundamental para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência água e a referência Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Está lá em João 3, versículo 31 e em Mateus 3, no versículo 10 ao 12. O novo nascimento e a obra da regeneração. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego paligênesis, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecado. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica de regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quanto pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada, espiritualmente restaurada, de Tiago 1, versículo 18 e 21. Jesus abordou este tema como falou Nicodemos: aquele que nascer de novo não pode ver o reino de Deus, de João 3:3. A regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-se a uma mudança radical no seu coração. Glórias a Deus. Provocando uma transformação profunda na sua vida interior, esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de seu Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que acontece uma nova vida ao pecador. Porque essa razão e a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda a boa dádiva e todo perfeito vem do ato, segundo a sua vontade, e ele nos gerou pela palavra da verdade. De Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva.
Todos pecaram. Romanos 5:12 diz assim: assim surge também a necessidade de cada um, indivíduo, a passar pela experiência da regeneração, que está escrito lá também em Romanos 5, versículo 19. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus Cristo durante a morte sacrificial, de Filipenses 2:8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus Cristo realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito, que é essencial para todos os seres humanos. Os meios da obra regeneradora. A operação do Espírito Santo. O conceito nascer da água refere-se à forma metafórmica e à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como a alusão ao batismo cristão, e regeneração, que produz, não é algo físico ou material, mas sim transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àquele que são nascidos do Espírito. João 3, versículos 5 e 8. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração da vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, de Tito 3:5. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro, sendo de novo gerados. Não se tem a corruptível, mas incorruptível. Vamos lá de novo. Não se semente a corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Glória a Deus. Semelhantemente, em Tiago lemos que pela vontade de Deus nos gerou pela palavra da verdade, de Tiago 1:18. Portanto, no Novo Testamento apresenta-se claramente o caráter regenerador da palavra de Deus, por isso ela é tão poderosa e viva e eficaz, pois lança ao lugar mais profundo do pecador que a mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Está lá em Hebreus 4:12. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. A vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade, de 1 Timóteo 2:3-4. O plano da salvação de Deus revela sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade a fazer as suas escolhas, decidindo se busca ou não perdão divino, e por consequência a vida eterna, de Lucas 7:30 e Atos 7:51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Conclusão: a obra da regeneração do Espírito possibilita ao pecador a participação da natureza divina, de Gálatas 4:7. Este recebe o pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Desta forma, assim o pecador se arrepende e aceita o Evangelho. O Espírito Santo começa a
residir nessa e naquela. De novo. E o Espírito Santo começa a residir nele e realizar a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza, garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Amém? Então, quando nós regeneramos e nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, né, e arrependemos dos nossos pecados, Jesus, ele lava nossas vestes, ele joga todo o pecado no mar do esquecimento. E isso, gente, é todos os dias, né? Nós temos que arrepender dos pecados todos os dias, pois nós somos pecadores ambulantes. Pecados conscientes e pecados inconscientes. Nós todos os dias devemos pedir perdão para Deus, pois nós somos falhos. Nós não somos melhores que ninguém. Tá bom? Então é esse o vídeo, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Tá falando baixinho porque tá tarde, né? Então tem que ser mais baixinho mesmo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se gostou, deixe seu joinha. Isso é muito importante. Tá vendo que vocês estão assistindo, não estão deixando joinha. Para que o YouTube entenda que esse tipo de ensino bíblico é conceituoso. Que nós somos um povo de Deus unidos. Que nós ajudamos uns aos outros e praticamos o que a palavra de Deus diz. Seu joinha é importante. Seu amém nos comentários é importante. E compartilhamento também é importante. Tá bom? Vamos ajudar o povo de Deus no meio do povo de Deus. Bom, nisso. Beijo, beijo e até o próximo, se Deus quiser.